O Grêmio precisa olhar pra frente, chega de repetir fórmulas. Contratar Renato seria voltar ao início do processo que culminou com o rebaixamento, disse o André. Vai daí, Cezão. Na verdade, eu Obrigado, dentro da linha... Show de bola. Valeu, obrigadão. Dentro dessa linha da profissionalização, né? Onde o Grêmio se perdeu, uma primeira pergunta, por que o Grêmio se perdeu? E eu acho que falar de profissionais do campo é complicado, mas a pergunta sobre a parte administrativa do Grêmio, e eu falo do vestiário, especialmente do futebol, vai cair todo mundo? Diego Serri, por exemplo. Se fosse eu que estivesse lá, acho que não seria o meu executivo de futebol. Não seria. Tá? Em princípio, não. Tem que conversar lá, se assumir, se ganharmos, se um monte de ser. Aí tenho certeza que o Denis vai querer falar comigo, tenho uma excelente relação com ele, respeito muito ele ter pego, né, o time nessa situação, ele e o Serginho Vasquez. E a gente vai conversar, mas, em princípio, eu, né, não seria quem eu escolheria. Tá? Eu acho que as pessoas se preocupam muito, né, com o contratador. O tempo que um executivo de futebol gasta ao longo do ano para contratar jogadores, talvez seja 3%, 4%. Eu prefiro um executivo de futebol para os 97%, para os 96%. Eu não estou dizendo que não seja importante esses 3%, né? Mas assim, o cara tem que entender dos regulamentos, saber dos cartões, da logística, pegar os relatórios dessa área da saúde, ver por que o jogador está se apresentou tarde, se ele se pesou, assim, ó, esse é o cara que a gente precisa ser executivo na acepção da palavra. E não ir lá contratar jogadores, ficar do lado de campo de braço cruzado vendo treino. Não. Né? Então, assim, eu vejo que as pessoas, eu entendo o lado do torcedor, ela está preocupada mais com o contratador. Mas quando a coisa funciona de fora, mesmo na parte administrativa do futebol, né, certo? Teve lá, funciona. Né? Quando eles veem que o negócio tá certinho, tá correto, não tem vaidade, tá todo mundo puxando para o mesmo lado, o negócio anda mais fácil. Sim. Ainda o tema executivo. O senhor usou um termo há pouco que eu achei bacana. Um executivo pica para trabalhar no Grêmio. Eu não vou lhe perguntar um nome que seria ele colocar numa situação até constrangedora. Mas me cite 3 executivos pica no Brasil hoje. Estou lhe pedindo 3, não estou lhe pedindo 1. Pô, se o senhor não puder me dar... Pelo amor, estou lhe pedindo 3. Me dê 3. Não, várias. Não quero 10, quero 3. Não. Só 3. Tem vários. Mas eu estou... Olha, tem o Cícero, vou dizer só os do Grêmio, tá? Tem o Cícero, que está no Palmeiras, tem o Pelaipe, que é bom, tem o Rodrigo Caetano, tem o Rui Costa, né? Tem vários, só esses criados no Grêmio. O próprio William Thomas, que agora está no Co-Irmão, né? Cria do Grêmio. O Grêmio cria, o Grêmio forma dirigente. E como tirar esses caras que têm contrato? Como tirar? Porque esses não têm contrato, né? Quando o cara que assumir chega lá e ganhar, e primeiro quando ele for candidato ganhar e assumir, daí ele que resolve esse problema. Aí a pica é dele, né, Farido? É claro. Ele que bote a pica dele. Uma das perguntas que a grande maioria das pessoas acaba querendo saber da conta do Renato, né? E da força do Renato e essa ótima relação que o senhor tem com ele. O que eu pergunto? Por que o Renato funcionou com o Alberto Guerra e em alguns momentos ele não funcionou? Olha, primeiro, né, eu acho que primeiro não tentei disputar beleza com ele, né? Acho que isso é importante. Eu tenho uma relação, talvez por ter contratado ele em 2010, quando ninguém acreditava, né? Isso tem que rebobinar a fita lá. Acho que 80% da imprensa, ou quem cobria na época, dizia que isso não ia dar certo, diziam que ele não era treinador, apesar de ter 10 anos de carreira, ter ido bem no Vasco, ter ganhado uma Copa do Brasil pelo Fluminense, chegado numa final de Libertadores. Eu acho que o Renato também, isso eu posso dizer que eu falava para ele mesmo às vezes não colabora com, né, a maneira como ele se posiciona. Costumo dizer que o Renato, que ele aparece na telinha ali, né, que ele, quando acende a câmera, ele vira um personagem, ele não é o mesmo quando desliga ali, né? Então, assim, talvez ele pudesse ter se ajudado na maneira, mas ele confia muito no taco dele. Mas
Acho que a relação foi muito sincera, foi sempre olho no olho, né? Não pensa que sempre foi um mar de rosas, né? Discutimos muito, não concordamos em muitas vezes e concordamos na maioria das vezes, né? Eu acho o Renato um grande treinador, e o fato de achar o Renato um grande treinador não significa que eu não goste do Roger, que eu não goste do Vojvoda, pelo contrário, são todos também excelentes treinadores com características diferentes, né? O que a gente tem que saber, muitas vezes, é o que usar em determinado momento. Né? Às vezes tem um jogador que ele se encaixa melhor nesse esquema, não quer dizer que o outro seja ruim, né? Mas nesse esquema, nessa posição, com esses companheiros aqui, ele vai bem, e funciona isso para o treinador também. Vai daí. Eu conversei hoje com um integrante do seu grupo, e a gente conversa, tem, né, algumas relações. Rei dos furos, Faria. Não, sou esforçado, sou isso. E ele me disse o seguinte: o senhor sendo presidente do Grêmio, sendo eleito presidente do Grêmio, o Danley vai escolher o cargo que quiser. Não é verdade. Não é verdade. O Danley é o grande apoio, tá? Mas o que está sempre, não é só com ele, né? Isso é uma coisa que a gente está construindo nessa possível campanha, que é não... Porque foi uma experiência negativa que eu participei. Tá? De ser lá o toma lá da cá. Eu te apoio se eu tiver aquilo, eu te apoio se... Olha, se for para isso, eu vou ser o primeiro a pegar meu boné e ir para casa e torcer de casa. Eu não quero isso, né? Eu me lembro que chegou um determinado momento que eu digo, cara, tem que ir lá pro Grêmio, que droga isso, porque vai ser uma brigaçada toda lá no Conselho de Administração, né? E não pode ser assim, né, Farido? A gente tem que estar lá, tem que ter uma união. E o que olha, tenho 3 anos e meio de vestiário, 3 passagens, apesar da pouca idade comparada com meus, né, com o pessoal que está aí ambicionando os mesmos cargos, né? E se é uma coisa que eu aprendi, é que a gente precisa ter união e que é muito difícil essa situação. Depois que o time perde 3 seguidas, e pode acontecer por uma série de fatores, aí começa, né, próprio dentro da gestão ali, o pessoal a falar para fora, reclamar. Então, eu vou tentar, estamos tentando, né, todos esses movimentos, a que a gente faça um conselho de administração e vestiário mais forte, mais unido possível. E uma coisa eu deixei claro com o Danley, assim, e ele sabe, e ele já disse isso publicamente também, que não envolve troca de cargos. Tá? O Danley tem o trabalho dele. Eu acho que é diferente que alguém que não é conhecido entra no Grêmio, usa o Grêmio, né, se projeta e depois se candidata politicamente. Né? O meu parceiro é um ex-atleta de Grêmio, que ganhou tudo como jogador, que a torcida ama ele, não porque ele é deputado, e sim porque ele é um atleta vencedor, né, e se expressa muito bem. Então, e por isso que se elegeu. Quando eu fui falar com ele, porque eu achava que ele poderia ser um candidato, ele disse que não queria ser candidato de jeito nenhum e que achava que é o contrário, né, que eu era uma boa opção. E foi assim que nasceu essa, vamos dizer assim, essa coligação agora. Gurizada, 10h43, tem mais alguns superchats ali.